Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, independente de onde você esteja. Estamos começando mais um Tabelando Podcast, este podcast que fala de futebol europeu, que fala de Champions League. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. A gente vai passar agora a jornada 4 da Champions, falar um pouquinho dos jogos, falar um pouquinho de tudo o que aconteceu também. E começou a ficar quente, começou a ficar complicado para uns grandes na Champions, né, Fê? Sim, boa noite a todos. Essa rodada foi boa, rodada de jogão e os grandes estão se complicando. É. Times grandes aí que se terminasse hoje a Champions, alguns aí não classificaria, alguns ia para o playoffs. E esse play-in, na verdade, né, que vai acontecer, já é um perigo para quem tem que jogar. E são 2 jogos a mais no calendário, né? Já estão reclamando bastante do calendário, são 2 jogos a mais. A Champions já tá tendo 2 jogos a mais a nível da fase de grupos que era. E se pegar o play-in, é mais 2 jogos ainda que vai ter que adicionar ao calendário, né? Lembrando que se for desclassificado, seja no play-in ou desclassificado direto, não vai para a Europa League mais. Bem lembrado. Acabou essa moleza que iria para a Europa League, tinha uma segunda chance, não Isso. tem isso mais. Bem lembrado, bem lembrado. Tô regulando a luz aqui. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar, passar a rodada para vocês. Então, não esquece de deixar o like no vídeo, de seguir o canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tá sempre lançando também para vocês. E de deixar os comentários, que além de ajudar o canal, isso também, a gente gosta de bater papo sobre futebol. Eu vou passar aqui para vocês e o Fê fica livre aqui também para estar comentando, fazendo algum comentário sobre os jogos. Mas eu vou passar aqui primeiro a rodada toda, então todos os placares, depois a gente vai trazendo os principais jogos do que aconteceram na rodada, tá? Então a gente teve um PSV 4-0 no Girona, a gente teve o Slovan Bratislava 1, Dinamo de Moscou, o Dino Zagreb, na verdade, Dino de Zagreb 4, Bolonha 0, Mônaco 1, Dortmund 1, Sturm Graz 0, Celtic 3, Leipzig 1, Leipzig com 0 pontos, muito preocupante aqui, Lille 1, Juventus 1, Lille com bastante coisas interessantes aí, entregando bastante coisa interessante também, ganhando de Real Madrid, empatando com a Juventus, Liverpool 4, Leverkusen 0, Real Madrid 1, Milan 3, um jogo que complica bastante o Real Madrid aí no nível de Champions para classificar direto. Sporting 4, Manchester City 1. Talvez o grande jogo da rodada para os portugueses e legal porque mais uma vez Gyökeres destruindo, né? E agora num time grande, importante ver isso e despedida de Rubem Amorim no melhor estilo do Alvalade. Clube Brugge 1, Aston Villa 0, um jogo com um gol icônico, né? Da forma que foi. E o Aston Villa perdeu a chance de ficar ali na primeira posição, É, ao lado do Liverpool. verdade. Eram os dois melhores times do momento aí da Champions League. Verdade. Shakhtar 2, Young Boys 1, Sparta Praga 1, Brest 2. Brest muito bem, tá? O Brest é uma grata surpresa dessa Champions aqui, então legal de ver. Bayern de Munique 1, Benfica 0, Feyenoord 1, RB Salzburg 3, o Svrena Zvezda, para quem que é o Estrela Vermelha, tá? Que é escrito em russo, se eu não me engano. Não é em russo, é daquela região ali, não lembro exatamente de onde é, acho que é da República Tcheca, o Estrela Vermelha. 2, Barcelona 5, Barcelona mais uma vez avassalador. Inter de Milão 1, Arsenal 0, e aí mais um alerta para Arteta, a gente já tinha falado no vídeo da Premier League, a gente vai voltar a falar desse jogo, desse time do Arsenal também. PSG 1, Atlético de Madrid 2, coisas que só o PSG consegue fazer. E Stuttgart 0, Atalanta 2. Essa Atalanta, olho nela porque Não tomou nenhum gol. tem muita coisa interessante nessa Atalanta, tá? Muita coisa legal. Vamos começar falando aqui então de Liverpool 4, Leverkusen 0, Fê, porque é o jogo do líder, né? Vamos fazer o primeiro o jogo do líder, né? Que é o Liverpool, que o Fred Caldeira fica brincando, que é líder de tudo, né? Líder da Champions, líder da Premier League. Claro, o 4-0 aqui. Vou trazer um pouquinho do jogo, Fê, e aí tu vai comentando também e trazendo um pouco, tá? O primeiro tempo é bem equilibrado, acho que o Leverkusen consegue até ser relativamente melhor que o Liverpool com algumas dificuldades de criar, o Salah bem fora do jogo também. O Luiz Dias já era um sinal bom do jogo, já estava conseguindo criar algumas coisas também, mas o Leverkusen estava conseguindo também
assustar bastante, criar jogo. E no segundo tempo, os dois gols ali, logo no começo do segundo tempo, 61, 63 ali, um do Dias e um do Gakpo, que os dois com dois passes sensacionais, o primeiro do Curtis Jones pro Luiz Dias é um passe sensacional e depois ele dá uma cavada no goleiro. E o do Salah também pro Gakpo no gol de cabeça. E aí meio que acaba o jogo ali pro Leverkusen. Já não consegue mais se achar, não consegue mais jogar. E o Liverpool toma conta do jogo, toma conta das ações. Então a partir de 60 minutos foi completamente o jogo do Liverpool. E digamos que a partir dos 60 é justo o 4-0. Até lá eu acho que é bem exagerado esse 4-0. O Leverkusen estava conseguindo jogar. Teve um gol anulado também do Frimpong com mão na bola. Então o jogo estava bem disputado e estava acontecendo bastante coisa. O Liverpool até estava numa zona relativamente perigosa. Mas depois que o Dias, o passe do Jones pro Dias começa a destravar o jogo, em 2 minutos faz 2 gols e o Leverkusen desmancha dali em diante. E depois sai mais 2 gols do Luiz Dias. Então, eles chamam aqui em Portugal, não sabia disso, que é o cafezeiro, acho que é alguma coisa assim, que eles chamam o Luiz Dias aqui. E o hat-trick dele, né? O primeiro hat-trick dele na Champions. E o primeiro hat-trick dele no Liverpool. Então, muito legal de ver o Luiz Dias aparecendo assim. Ele que estava até com o pessoal um pouco desconfiado, se é que ele não ia sair e tudo mais. Eu acho que ele começa a condicionar seu novo Mané desse Liverpool, né? Mas acho que é isso. De jogo que eu posso comentar, que eu consegui acompanhar também, estava de olho no Real Madrid junto, acho que é isso, né? Então, se a gente separar o primeiro e o segundo tempo, é 2 jogos totalmente diferentes. Uhum. Primeiro tempo muito disputado, os dois times procurando o jogo, o Leverkusen até melhor, levando mais perigo. O Liverpool estava com uma zona ali meio estranha, teve o gol anulado do Leverkusen, como você bem disse. Foi um jogo bem complicado para o Liverpool no primeiro tempo. E aí, após o intervalo, o Leverkusen esqueceu de voltar para o campo, e aí foi só o Liverpool jogando. Teve o gol do Luiz Dias, um lindo gol, passe excelente, Uhum. passe excelente do Jones. O Salah, mais uma vez, participando do jogo, no segundo tempo, claro, participou muito, e aí entra aquela questão que a gente comentou no vídeo da Premier League, por que ainda não renovaram com o Salah? O que estão esperando? E é importante para o Luiz Dias fazer um hat-trick na Champions, né? Faltava isso para ele e tá com uma temporada boa, participando muito de gols e assistência na Premier League e agora na Champions League. A vitória excelente para o Liverpool, que é o líder. Uhum. Até pro slot também, alguma vitória com um pouco mais de gols é importante também, tanto para a confiança do próprio Luiz Dias e do ataque do Liverpool, mas também pro slot, para não ficar aquele jogo de 1-0, 2-1, né? Aquele jogo titez, né? Sim, muitos jogos estavam assim, 1-0, 2-1, e a gente sempre falava, é um livro que consegue resultado, consegue pontos, mas não encanta, não joga tão bem. Uhum. E esse jogo foi bem diferente, porque o segundo tempo foi um jogo bom do Liverpool, um jogo bonito de assistir, os toques de bolas, é um time bem encaixado. Uhum. E tá com a regularidade ali incrível. É. Uma nota aqui pro Kelleher também, né? Tem entregado muito bem, tem sido bem seguro e no final do jogo o Leverkusen aperta bastante, tem algumas chances, inclusive tem uma jogada que ele faz 2 defesas em sequência, tem o remate, depois vem o rebote do Wirtz, o primeiro é o Boniface, depois é o Wirtz, e ele faz as 2 defesas na sequência. Tem sido um goleiro na ausência do Alisson até relativamente seguro. Esse Liverpool que a gente já comentou, né? Tá sem Chiesa, que não jogou ainda, mas sem Alisson e sem Diogo Jota, que eram peças bem fundamentais desse time, né? Sim, e o primeiro tempo, se o Leverkusen não foi para o intervalo com vitória, foi justamente por causa do Kelly. Muito bem. Ele fez umas defesas ali e conseguiu segurar o 0-0 no primeiro tempo. Verdade, muito bem. Boa, passando então de Liverpool para Real Madrid 1, Milan 3. Um jogo que acho que retrata o momento do Real Madrid, né? Um time completamente perdido, um time completamente sem entender o que precisa ser feito. O Milan usou uma coisa que o Barcelona tinha deixado o recado e o Milan usou muito bem, que é conseguir sair da primeira linha, que o Real Madrid não faz pressão, o Mbappé não pressiona, o Vinícius tenta até pressionar, mas não existe um bloco pressionando, então
é sair dessa primeira linha e ter um campo para correr. Porque sai dessa primeira linha onde sai de Mbappé, Bellingham e Vinícius, e dependendo de como o Real Madrid ainda tá, ainda às vezes vai um Valverde nessa passada, ou vai um Camavinga, dependendo de como o time tá tentando encaixar. Então, assim, tá muito estranho. Eu acho que já passou da hora do Ancelotti tentar voltar com os três atacantes, porque tava, já não era bom, mas estava melhor do que está agora. As coisas estão bem ruins com essa insistência dele com dois atacantes. Tá bem ruim com essa insistência dele do Bellingham na direita. E aqui, gente, não estou falando fazendo demérito ao Milan. O Milan achou, entendeu o que o jogo pedia. Foi calmo quando tomou 1-1, porque a gente sabe que era sempre perigoso depois do 1-1. Eu até achei que não foi pênalti. Acho que o Vinícius cavou o pênalti, porque o Emerson não toca nele. Mas o jogo podia ficar perigoso e ele conseguiu sofrer. Teve lei do ex com o Morata o sétimo gol nele já no Bernabéu em 14 jogos, então ele sempre costuma marcar, tanto como marcava no Atlético de Madrid, agora estando no Milan também. Para mim o Morata é o melhor jogador do Milan, junto com o Pulisic nessa temporada. O que ele gera de jogo, o que ele sai da área, e é até estranho, porque a gente achava o Morata um pouco cone, um jogador sem tanto talento, e tem se mostrado muito útil para esse Milan também. Eu gosto muito do Reinders também, que fez o último gol, tem feito gols frequentemente, tanto na Série A quanto na Champions também. O Milan chega a 6 pontos, entendeu o que o jogo pedia, o Real Madrid não conseguia contestar, o Vasquez completamente fora de rotação, sem entender os movimentos do jogo. O Valverde, a gente já falou isso do jogo contra o Barcelona, a gente já tem comentado sobre isso. O Valverde não entende esse movimento quando ele é o segundo médio, quando ele não é esse médio mais pela direita, que é onde ele melhor joga também. Então, sim, inclusive ele tira o Valverde no segundo tempo, então existiu até uma torcida de nariz sobre isso. Começa a se instaurar uma pressão em cima do Ancelotti no Real Madrid, porque é o Real Madrid, gente, 2 derrotas é o suficiente. Perder é o clássico e se complicar na Champions do jeito que tá, porque perdeu pro Lille, agora perdeu pro Milan, e só não perdeu pro Dortmund porque o Sarrin fez uma tragédia com o time do Dortmund, porque senão se calhar tinha perdido pro Dortmund também, então poderia estar pior. E o Real Madrid, a exigência dele é Champions no mínimo classificar, né? Nunca ficou fora de fase de mata-mata de Champions, então esta é a régua. Então acho eu, tá, Fê, que esta derrota meio que escancara pro Ancelotti. Ou tu muda, ou alguém vai te mudar. Porque o negócio tá estranho. E não tá, o ataque não está funcionando, não está dando certo. E ele não está mudando. A gente vê que ele não tira o Mbappé, ele não muda ele de posição, está sempre insistindo na mesma coisa. Cadê o Endrick? Cadê o Arda Güler? Cadê? Não tá entrando, esses jogos não estão entrando em campo. Ele até que trouxe o Brahim Dias, Uhum. mas não adianta, o Brahim Dias sozinho não vai resolver o jogo. Tchouaméni também. O Tchouaméni, Tchouaméni pra mim não é um jogador do Real Madrid. Não dá, não dá, não tem como. Tchouaméni depois da lesão, ele voltou bem diferente. Ele ainda não conseguiu recuperar o ritmo que ele Ele é estava lento, antes da sabe? lesão. O Camavinga, para mim, o Camavinga é melhor do que ele, Muito melhor, disparadamente. muito melhor. Uhum. Muito melhor. E nesse jogo, após já o segundo gol, o Belga vem para o lado esquerdo, mais próximo do Vinícius, e aí ele tem jogando mais próximo do que ele jogou na temporada passada. E aí, a partir do segundo jogo, o Belga joga super bem, participa muito do jogo, Segundo tudo tempo, né? mais. Isso. Só que aí já estava um pouco tarde, porque o Mila já estava defendendo bem. Defensivamente, o Emerson Leão está impressionando. Eu vi muitos jogos do Tottenham na temporada passada O e Royal, eu né? estou assistindo isso. E eu estou assistindo agora o Mila. O Emerson Leão tá impressionante. É outro jogador. Não Uhum. parece ser o mesmo da temporada passada. Verdade. Ele é bom atacando, mas defensivamente ele deixava a desejar em alguns momentos. Uhum. E isso me impressionou. Achei bem legal isso. E o Reinders, para mim, o melhor em campo, não só pelo gol, mas pela participação dele. Foi muito bem dentro de campo. O terceiro jogo seguido que ele faz gol e que ele participa de jogo, tem mais jogos aí que ele vem participando. Uhum. E é um jogador que está, se a gente for olhar aquele mapa de calor, é o jogador que está no campo inteiro. Ah. É impressionante o E tanto que fazendo gol, corre né? e fazendo gol.
É impressionante o tanto que ele corre. O mapa de calor mostra ele como se tivesse o campo inteiro. E Então, uma uma vitória. nota também é pro Leão, né? Ele que tá com essa confusão toda com o Paulo Souza. O primeiro tempo dele foi bem mediano, né? Eu não achei que foi bom o primeiro tempo dele. Errou bastante do que tentou. Mas o segundo tempo bem melhor, conseguiu encaixar, conseguiu entender, dar uma assistência inclusive. Acha o drible na ponta pra cima do Vasquez. Quando ele entende o que ele precisa fazer, que é atacar o Vasquez. Então ele, o jogador muito mais forte, com o drible ainda em cima do Vasquez, era óbvio que ele ia ganhar, ele ia levar essa vantagem. Então, quando ele entende o que ele precisa fazer, que é atacar o espaço em cima do Vasquez, da onde sai o gol do Reinders também pro 3-1 e que praticamente fecha, porque a gente sabe que 2-1 no Bernabéu é 0-0, porque tá aberto, né? O jogo tá completamente aberto, o 3-1 meio que ele acaba com o Real Madrid, né? O Real Madrid já não, vê que não fica Sim. com forças, né? Mas aí é mais aquela questão que o Ancelotti tirou o Valverde, porque o Lucas Vazquez sozinho defendendo, esquece, não é um defensor ali de origem, então não consegue defender muito bem. E o Valverde vinha ajudando ele. Tanto é que Rafael Leão, no primeiro tempo, não conseguiu jogar. Sim. Mila finaliza o primeiro tempo 2-1, mas o Rafael Leão sem conseguir encostar na bola direito, porque defensivamente o lado direito do Real estava muito bem. No segundo tempo, o Ancelotti tira o Valverde, E muda muda o o time, Bellingham de lado ainda, né? muda o Bellingham de lado, ou seja, deu liberdade para utilizar o seu lado direito. E aí é onde o Rafael Leão começa a entender o que ele pode fazer dentro de campo. E aí ele começa a jogar melhor, foi um outro jogo do Rafael Leão. A partir disso, a partir da saída do Valverde ali e o Lucas Vazquez saindo mais para o ataque, e aí ficou livre ali a passagem para ele, a avenida ali ficou totalmente livre. Tanto que acho que no lance do gol, o Militão vai tentar sair para dar o bote, cai no meio do caminho, na trombada ainda, e depois o Reinders tá sozinho no meio, né? Mas é isso, assim, crise instaurada, a gente pode falar que é uma crise já pro Real Madrid, pelo o jeito que tá. Acho que os sinais bons do Milan tá sabendo jogar jogo grande, né? Quando pegou a Inter jogou bem e mereceu, quando pegou o Real Madrid jogou bem e mereceu. Precisa do Milan é saber jogar os jogos pequenos, né? Os jogos pequenos ele tem que conseguir ter essa mesma vontade que os jogos grandes, que é um pouco do que o Paulo Fonseca tem reclamado até na questão do Leão, né? Tem que querer jogar os jogos pequenos também para chegar bem nos jogos grandes. Então, acho que pro Milan fica isso. A nota é boa, consegue chegar aos 6 pontos, que tinha perdido para Leverkusen em Liverpool, então estava bem difícil no começo, sofreu 2 derrotas, era uma tabela relativamente difícil. Ganhou do Clube Bruges, se eu não me engano, né? E agora ganha do Real Madrid, que era pouco provável, se aquela quando faz ele vai começar, saiu a tabela, né? Vou olhar meus jogos aqui agora na fase de Liga da Champions. Vou pegar o Real Madrid no Bernabéu? Cara, vou botar um ponto aqui no máximo, né? Esse é meu máximo. Então, para eles realmente é resgatar uma das derrotas, ou pro Liverpool, pro Leverkusen, porque realmente é importante. Espero que esse Milan consiga evoluir na mão do Paulo Fonseca, porque tem muito tem não muito, né? Mas tem bastante talento ali também, então dá pra fazer mais do que esse time tem entregado, principalmente na Série A, né? Agora na Champions vamos ver se consegue desenvolver. Fê, podemos passar então Podemos. para o jogo sensação da rodada. Acho que para os portugueses que nos assistem e para quem gosta de futebol, foi o jogo sensação da rodada, foi o Sporting 4, Manchester City 1. Acompanhei de perto o jogo, assim, achei bem legal. Acho que tem algumas coisas aqui, algumas notas que eu quero trazer, alguns jogadores que eu quero trazer que são bem interessantes. Primeiro, dá uma nota, tá? Não foi um espanco do Sporting para cima do City. O 4-1 ele é condicionado por 2 pênaltis também, tá? Óbvio, o Sporting provocou esses pênaltis. Mas no começo do jogo o Sporting sofre muito. O Israel faz boas defesas, o Gyökeres tira uma bola em cima da linha numa cabeçada do Haaland. Então assim, o City atacou e atacou bem no primeiro tempo, tá? Incomodou muito bem. Foi inclusive melhor que o Sporting. O Gyökeres estava bem isolado, o Trincão não conseguiu entrar no jogo. O Pota, o Pedro Gonçalves, também não conseguia entrar no jogo, não conseguia perceber o que o jogo estava pedindo. E aí tava Savinho voando, o Foden voando. Então tinha muito. O City estava com um volume muito grande em cima. O Bernardo também estava muito. Fez um primeiro tempo muito bom na partida.
O Haaland também tem uma finalização que ele remata da entrada da área com o Israel, faz uma boa defesa. Então, assim, o jogo começa a mudar quando o Kenda, que é um menino de 19 anos, se eu não me engano, muito bom, 17 anos na verdade, 17 anos, menor de idade, muito bom esse menino. Ele acha uma bola em profundidade. O Jokic já tinha tido uma chance anterior, ele tenta dar uma cavada, só que daí o, o o Ederson fica em pé, né, espera o que o Jokic vai fazer, e na segunda o Kena consegue achar na velocidade e ele dá aquele chute lá, Ozil, né, que ele chuta a bola pro chão para ela subir. O Ozil que meio que patenteou a técnica no caso, que é para gerar um ângulo na bola, que chutar ela contra o chão para ela subir, e o Jokic muito bem como um 9 matador. A segunda não ia passar, a primeira ele perdeu, a segunda ele na fase que ele tá ele não ia perder, e ele faz o gol, então assim, isso já muda completamente a cara do jogo, isso já dá um outro aspecto pro próprio jogo também, né? Acho que isso é importante frisar. Tem o gol do Foden muito cedo também, então parecia que a coisa poderia ficar estranha, porque o Sporting toma o gol do Foden e fica sofrendo ainda depois do gol do Foden, então poderia ter sido pior, o jogo poderia ter tomado uma outra história, mas queria o destino de Alvalade, despedida de Rubem Amorim, que fosse daquele jeito, né? Então o Gyökeres consegue o empate aos 38, o City começa a sentir o gol, no caso, e aí sai os dois gols logo na sequência, né? Porque na saída de bola do segundo tempo, Lindo, lindo gol. a Jogada construção, né? A coletivamente construção, né? É verdade. linda. Muito. E menos de um minuto, foi coisa de 20, 30 segundos ali que começou o jogo. E aí o segundo tempo muito bom do Max Araújo também, do uruguaio. Então, Maximiliano Araújo, acho que outro ponto para a seleção de Uruguai, do Uruguai também. Muito bem. E aí sai os dois gols quase que na sequência ali, isso dá uma boa esfriada no jogo, porque sai o pênalti em cima do Kenda e o Jokic converte. E aí logo, assim, isso é 49, 50 minutos ali, 5 minutos de segundo tempo, o jogo estava 3-1, então parecia muito resolvido. E o que poderia colocar o City de novo no jogo, que ia ser a pressão, é o pênalti que o Haaland perde. E aí meio que esfria completamente a chance do City e até consegue criar um pouco mais, mas o próprio City já não tem mais aquele gás que teve no primeiro tempo, no resto do segundo tempo. E aí sai ainda o pênalti no final para o Jokic fechar o hat-trick. E para terminar bem com um resultado histórico, no caso, para o Rubem Amorim, que realmente ele transformou esse time em um time histórico também. Acho que mereceu o segundo tempo do Sport de almanac mesmo, um segundo tempo muito bom. Do lado do City, na hora que precisou, mais uma vez o Haaland tremeu. Isso é uma coisa que a gente tem falado, o Fernando tem falado muito isso também, do como o Haaland não consegue aparecer em jogo que precisa, em jogo grande. Esse não era nem tão grande, mas era um jogo importante, no caso, para aparecer, e ele perde o pênalti também. E então, assim, um pouco disso. O Kovacic para mim muito mal na partida, completamente fora de rotação, não gostei mesmo. O Gvardiol também não gostei. E quem entrou praticamente também para mim não contribuiu. O Gundogan pouco conseguiu fazer. O De Bruyne entrou no final, não entendi porque que ele voltou o De Bruyne tão tarde. Mas para pegar ritmo de jogo, voltando de lesão, o que deu para entender é que o Guardiola já tinha aceitado o resultado. É, a sensação que deu foi isso, assim, mas foi um grandíssimo resultado para o Sporting e a nível de classificação também, tá? Tirar pontos desse City mesmo que seja em casa e conseguir fazer 4 gols desse City é muito importante. Levanta um pouquinho da luz amarela, né? 3 derrotas seguidas do Manchester City, então precisa começar a se preocupar um pouquinho do que está acontecendo lá também. A gente já falou um pouquinho, voltem lá no vídeo da Premier, a gente falou um pouquinho sobre isso também. Tem a questão do Guardiola também que está envolvido, né? Talvez nessa pequena fase ruim do City, que talvez não se recupere tão bem pro resto da temporada, né, Fê? Mas o Sporting foi a grande sensação da rodada, né? Às vezes a gente brinca, o clube jogou com o regulamento debaixo do braço. Esse é um bom exemplo disso. É um jogo que o City foi lá, fez pressão, gol cedo, 3, 4 minutos o gol, continuou fazendo pressão e o Sport só defendendo. Quando teve oportunidade, o Sport matou. E teve chance de fazer mais gols. Teve logo após o gol do City, o Jokic cara a cara com o Epps, tenta a cavadinha. E teve outros lances ali também. O Sport jogou com o regulamento debaixo do braço, foi inteligente, aproveitou as oportunidades. E claro que para o torcedor do esporte aí é um jogo que não vai esquecer tão cedo.
Eu tava acompanhando nos noticiários o pós-jogo ao redor do Alvalade lá, era uma coisa louca, assim. Ainda mais que foi a despedida do Amorim no Alvalade, né? Então tem, E tem essa questão, né? aí muitas pessoas falavam, Liga Portuguesa, o Gyökeres fazendo muitos gols. Cadê? Eu quero ver contra times maiores. E aí foi contra o City e fez 3. Ainda que foi Tudo dois bem de... que 2 é de pênalti, Isso, mas né? mas fez, Mas vamos lá, fez né? 3. 10 jogos na temporada, 16 gols, né? Vamos ver quando ele para de fazer hat-trick, né? Porque focou em fazer hat-trick agora, então importante e legal de ver esse Gyökeres. A gente já falou no vídeo da Premier também, a gente falou sobre o mercado do Gyökeres, falou um pouquinho sobre o Ruben Amorim também com o United, então vão lá assistir. A gente também vai colocar no final do vídeo aqui para mostrar para vocês o link lá para vocês poderem ir para esse vídeo da Premier. Passando então de Sporting 4 para City 1, a gente passa para o outro lado da capital, né? Não foi na capital, foi Bayern de Munique 1, Benfica 0, mas é o outro time da capital. Um jogo completamente diferente, né? Ali parecia realmente um City e Sporting, só que ao contrário, porque posse totalmente do Bayern, jogo completamente do Bayern. Eu achei assim que o Lage foi muito mal na escalação, o time ficou muito defensivo, não conseguia atacar, não tinha saída rápida, foi espancado o jogo inteiro, não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. Eu até vou pegar as estatísticas aqui porque eu não cheguei a pegar as estatísticas do jogo, eu só vi o jogo e não peguei as estatísticas. O Mas Benfica só tem uma finalização. é isso O que eu jogo queria ver. inteiro, Uma uma fi- finalização. E foram 24 finalizações do Bayern. Então, assim, gente, é um pouco preocupante. Não dá pra se defender. Eu sei que é o Bayern de Munique, mas quando o Aston Villa minimamente se propôs a jogar, mas é o Aston Villa é Premier League. Gente, se o Benfica não conseguir competir com o Aston Villa, que é um bloco médio da Premier, vai competir com quem? O Benfica tem que conseguir pensar grande nesse nível. Um time que há 2 temporadas atrás era foi quarto finalista da Champions, que sempre estava a chegar às oitavas do Champions, tem que conseguir competir com esse Bayern minimamente, mesmo que seja difícil, mas não pode simplesmente abrir mão de jogar. Simplesmente abrir mão de jogar e disse: vou me defender o jogo todo, se eu conseguir eu saio com 0 a 0. Foi isso, porque ele nunca, em nenhum momento do jogo, se propôs a ganhar o jogo. Assim, achei feio. Sinceramente, achei até um pouco feio. Vou passar aqui, achei um pouco feio essa atitude do Benfica de se defender tanto. Acho que o Lage não foi bem, não tinha por que recuar tanto o time. Mas podia tomar 4 do Bayern. Cara, toma um ou toma 4 nessa altura era conseguir pelo menos jogar, conseguir mostrar um pouco desse time. Então, assim, não gostei. Renato Sanches muito mal também. O Caboré, foi como o lateral direito também muito mal. Do lado do Bayern, ele fez o que eu esperava que ele fizesse, que era colocar o Kimmich para a direita, que a gente já tinha falado sobre isso, que era facilitar um pouco, simplificar um pouco essa ideia que ele estava tentando expor do Palhinha. O Palhinha foi bem no jogo. Era colocar o Olise, o Gnabry e o Musiala juntos. Colocou o Olise, o Gnabry e o Musiala juntos. E esse é o resultado. O time é muito forte. Era para ter sido mais. O Turbin fez várias defesas e muito bom. O Turbin foi muito bem no jogo. Mas para mim, resultado do jogo. O Bayern mereceu mais, porque gerou mais e as sensações são boas. Acho que esse Bayern, com, com essa ideia de jogo, Kimmich pela direita, deixar o meio-campo jogar como meio-campo, e esse trio de ataque aí com Musiala, Gnabry e Olise, acho que vai encontrar de novo o caminho que quando começou, principalmente a Champions fazendo 9 a 2 lá também, né? Então, e pro lado do Benfica não precisa se defender só porque o time é mais forte que o teu. Acho que tem que conseguir gerar um pouquinho de jogo, tem que conseguir fazer alguma coisa, né? Sim, do lado do Bayern, esse, para mim, é os 11 ideal. Pra mim, Pra mim também. os 11 melhores que tem no Bayern hoje, para mim, é esse. Apesar do Kimmich não ser lateral de origem, mas hoje o Bayern tem uma deficiência na sua lateral. Então o Kimmich faz esse papel muito bem. Então abaixar ele para lateral e deixar o Palhinha e Uhum. junto com o Laume, para mim hoje são os principais jogadores para a posição ali de volante, para fazer o trinco ali com a zaga. Uhum. O Bayern jogou muito bem, só não fez mais gols porque o Trupin estava completamente inspirado por essa partida. E o Benfica ter saído de lá de 1 a 0 pode considerar uma vitória. Uhum. E da forma que foi lá jogar, não tentou contra-ataque, ou pelo menos não conseguiu.
postava na bola direita, só tem uma finalização o jogo inteiro. E o Benfica está perdido de 4-0 e ter tentado jogar, talvez a torcida ficaria mais feliz do que a forma que ficou, a forma que foi. O Benfica não bateu um canto no jogo, Fernando. Um canto ele não bateu no jogo. Não tentou nada. Não, foi assim, desculpa, foi feio, assim. Foi falta de atitude mesmo. E boa na conta do Bruno Lage aqui, porque não se faz isso só porque o jogo é mais difícil. Passando dessa minha indignação com o Bayern e Benfica, porque pra mim é ridículo isso. Desculpa a palavra, pessoal, mas pra mim é ridículo o Benfica, do jeito que o Benfica jogou. Vamos pra Estrela Vermelha e Barcelona. O Barcelona, mais uma vez, né? Seguindo um pouco mais do que a gente já tá falando nos vídeos de La Liga, né? Fazendo muitos gols. Mais um gol impedido do Estrela Vermelha. Então, o Barcelona, mais uma vez, apesar de que ele toma um gol também na linha, que não é tão bem feita. O primeiro gol do Estrela Vermelha, que é o gol do empate, acontece nessa situação, mas ele já tinha feito um gol impedido antes. O Rafinha, mais uma vez, o grande destaque, né? 2 assistências, um gol, gerou muito jogo, né? E ele tá muito solto nessa de ir pra ponta e jogar por dentro. Então ele tá transitando muito nessa região ali. O Yamal tá muito solto lá pra ficar driblando lá do lado direito, então incomoda muito. E é um jogador muito leve, então é muito importante. Eu sou bem sincero, eu acho que esse time, do jeito que tá funcionando com o Hans Flick, com o Rafinha, é melhor do que tivesse o Williams. O o Nico, porque o Nico ele é o Yamal. É o mesmo jogo do Yamal. Tentar receber de frente ou no espaço para ir pro um contra um, para achar uma bola rasteira, um cruzamento de fundo para trás ou cortar para dentro para bater, que é um jogo muito parecido. O Rafinha ele dá pro Hans Flick coisas que o Nico não ia conseguir, né? Então a minha sensação é essa, assim, né? Minha sensação. Principalmente defensivamente e tumultuar mais o meio de campo. Porque são jogadores muito de beiradas, muito de extremo. Exatamente. Então, o De Jong titular, o Casadó mais uma partidaça, cara. Tô realmente muito encantado com esse menino, com o Marco Casadó. Muito bom jogador mesmo. O Lewandowski mais 2 gols, podia ter feito uns 4, porque ele perdeu 2 gols feitíssimos. E pra mim, a grande nota desse jogo não é, é o Rafinha, o melhor jogador, com certeza, mas é o Koundé. Como o Barcelona está conseguindo utilizar bem o Koundé. Então, o Koundé fazendo ultrapassagem quando o Yamal corta para dentro, o Koundé conseguindo fazendo coberturas quando a defesa não consegue se posicionar. Então, assim, 3 gols dos 5 do Barcelona é do lado do Koundé, é o Koundé praticamente indo para o fundo, cruzando ou buscando uma bola no segundo poste. Então, assim, ótima partida do Koundé. Inclusive eu falei pra ti no começo da temporada sobre isso, quando a gente fez aquela avaliação dos elencos lá sobre La Liga, falei, pra mim o Koundé, ele é defensor, ele é zagueiro, ele não é lateral. E pra mim, desses últimos jogos que eu tenho visto contra o Real Madrid, inclusive, agora contra o Estrela Vermelha, mas o Estrela Vermelha, sim, mas pra mim ele tá se solidificando como um lateral. E ele tá exatamente, ele defende muito bem porque ele era um zagueiro, então ele tem todos os movimentos de zagueiro para conseguir defender e tem melhorado muito nesse aspecto ofensivo, que é um problema, por exemplo, do lado do Balde, que ataca bem, mas tem um grande problema do lado defensivo. Então, o Koundé está se tornando um lateral muito completo na mão do Hans Flick, né? Sim, ele tem tudo para se tornar um dos melhores lateral. É jovem ainda, tem muita. 25 anos só, né? Sim, para o nível aqui europeu ainda dá para ficar mais muitos anos jogando. Uhum. Então ainda tem muito o que melhorar. E com o Enzo Flick ali dá para melhorar muita coisa ainda ofensivamente. Ele é muito ofensivo, ele vem passando bem, ele ajuda o Yamal na frente. Às vezes o Yamal vem cortando, vem driblando 1, 2, só que puxando para o meio. E o Conte faz a passagem. Ele vem fazendo isso bem. Vem fazendo um papel ali de lateral, fazendo isso muito bem. E não só ele, o próprio lateral do outro lado, o Balde. O Balde, né? O Balde também faz isso muito bem também. Só que ele, defensivamente, ele é um pouco... O Condé é um pouco melhor do que o Balde defensivamente. Mas são dois laterais ali, dois defensores que têm qualidade para Ofensivas, né? poder... Tem qualidade ofensivas, tem qualidades defensivamente também, mas
com o Hansi Flick eles vão melhorar muito mais, porque esse elenco é muito bom. Uhum. É elenco para brigar por título. Dificilmente esse elenco vai pensar em outra coisa na Champions League. Mais um gol do Firmin Lopes. Eu gosto dele quando ele entra do segundo tempo. Ele é um jogador de muita intensidade, então quando ele começa, a sensação que eu tenho é que ele cansa rápido. Não rápido, ele é um jogador jovem, mas ele é um jogador de muita força, então ele impõe muita agressividade no jogo, principalmente a nível de marcação. E só pra gente finalizar aqui também, foram 3 assistências do Koundé, tá? Realmente uma ótima partida do Koundé. O Yamal também foi bem, tá, gente? Não foi mal, mas foi o jogo do Rafinha, né? Com certeza mais uma grande apresentação do Rafinha. E se ele continuar mantendo esse nível, vai estar sendo condicionado entre os melhores da Europa, né? Então isso é importante para o Barcelona também, que tem uma derrota para o Mônaco aí na Champions. Importante esse 5-2 também a nível de classificação para que está fazer um pouco de saldo e consegue chegar aqui no bloco dos 8 primeiros. Então isso é importante também para ficar nesse bloco dos 8 primeiros para classificar, porque escapa desse play-in que a gente tem falado tanto, né? Passando agora para Inter de Milão e Arsenal, né? Um gol de pênalti do Çalhanoğlu. Não gostei do jogo, ser bem sincero. Achei o jogo bem amarrado. Os dois times. Só que também não fiquei surpreso, porque os dois times não têm conseguido criar tanto, não têm conseguido ser times muito criativos, muito bonitos de ver jogar. O Arsenal com os mesmos problemas que a gente já falou no vídeo da Premier e a Inter com os mesmos problemas que a gente já falou no vídeo da última jornada da Série A também. Então, assim, pra mim, os dois times com uns problemas evidentes e aí a penalidade, assim, podia cair pra qualquer lado. Era jogar a moeda pra cima e podia cair pra qualquer lado. Se desse o pênalti pro Arsenal, o Arsenal possivelmente ia ganhar. Se der o pênalti pra Inter, a Inter acabou por ganhar. Mas nenhum dos times pra mim mereceu muita vitória não, tá? Fizeram pouco, criaram pouco e o empate aqui até seria, pra ser bem sincero, bem justo aqui. Sim, é um jogo bem abaixo. Final do jogo ali, que o Arsenal pensa em jogar, pensa em buscar ali o empate, mas já estava bem acabando já não tinha muito o que fazer. Era mais um momento de abafo. O lado bom para o Arsenal é a volta do Odegaard, voltando a jogar, tentando pegar ritmo. Então, para os próximos jogos, é capaz de ver ele mais minutos em campo. Temporada passada, o melhor jogador do Arsenal. Tanto é que a gente está vendo a forma que o Arsenal está jogando agora, sentiu muita falta dele. E hoje no elenco não tem um jogador com a capacidade dele ali de conseguir deixar os seus atacantes na cara do gol. E a Inter aí não tomou nenhum gol na Champions League. É das melhores defesas que tem, junto com a Atalanta. São os dois times que ainda não tomou gol. E a Inter é da maneira que a gente está acostumado a ver. Ela não é um time muito ofensivo, um time que se defende bem, joga com a linha de 3, os dois alas ali abaixam muito, às vezes faz até a linha de 5 defendendo, e tenta sair no contra-ataque. Foi muito o que aconteceu no jogo. Algumas ausências aqui, né? Barella no banco, começou no banco, Bastoni começou no banco, Di Marco começou no banco, Marcos Thuram começou no banco, Mkhitaryan começou no banco. Ele iniciou com o Fratesi, que aqui eu tenho falado muito bem, foi com o Dumfries na ponta, também com o Darmian, foi com o Taremi no ataque, então mexeu bastante no time, não esperava que o Zanetti fosse... O Zanetti não, o Inzaghi fosse mexer tanto no time assim, mas interessante essa mexida para rodar um pouco esse elenco. Não fez muita coisa diferente disso também. Do lado do Arsenal, ele colocou o Havertz no meio campo, no caso para tentar colocar o Trossard na 9, e eles ficavam meio que trocando sobre isso. Não mudou muita coisa, pouco conseguiu entregar. Ele foi com o Ben White na direita, finalmente, e com o Timber na esquerda, com o Saliba e o Gabriel Magalhães. O gol é de pênalti, então não dá muito para culpar. E acho que a grande nota do lado do Arsenal é o que tu falou, né? A volta do Odegaard para ver se a gente consegue ver esse Arsenal com um pouco mais de poderio ofensivo. E se calhar a gente vai ver esse Arsenal ainda forte no mercado de inverno agora para tentar reforçar esse ataque, porque tá bem fraco, né? Sim, tá bem fraco. Sem o Odegaard, hoje o Arsenal depende muito da bola aérea. É muito bom na bola aérea, mas está dependendo só disso. Exatamente. Boa. Mais alguma coisa de Inter e Arsenal? Acho que é isso, né? É isso. É um jogo bem abaixo do que a gente esperava.
Infelizmente, dois times bem grandes e provavelmente a gente vai ver esses times aí em play-in, playoff, então vamos ver se até lá eles conseguem desenvolver e encaixar melhor. A gente passa agora para o último jogo que a gente vai falar da jornada da rodada aqui. A gente até vai fazer algum comentário de alguns outros jogos aí, a gente já comentou alguns também, mas que é PSG 1, Atlético de Madrid 2, né? Um jogo que o PSG completamente deixou o jogo escapar, foi melhor o jogo inteiro. Muito boa partida do Vitinho com o João Neves. Gostei muito dos dois médios portugueses. Eu gosto muito dos dois, tanto do Vitinho quanto do João. Acho que o Portugal está bem servido da nova safra aí, porque os dois jogaram muito bem. O gol do Zaire-Emery, uma atrapalhada da defesa do Atlético de Madrid, né? Entregou o gol de graça ali com pro, pro Zaire-Emery. Só que o Asensio na 9 não funciona e eu achei até estranho por que o Asensio estava na 9. Mesmo assim, o Colomoni estava no banco. Eu estava acompanhando com a Clara Albuquerque, que é quem cobre o PSG na França. Ela, inclusive, mora na França, em Paris. E ela estava comentando que o PSG está pronto agora para a janela de inverno vender o Colomoni. Foi uma decepção, é salário alto e eles querem contratar um outro 9. E aí já se fala se em Gyökeres, se fala em abrir a mão para outros jogadores. Inclusive, que para mim não faz sentido nenhum, se fala muito em Gabriel Jesus, que para mim não vai resolver e não vai mudar o patamar do ataque. Tanto o Colomoni, que eu acho que foi uma aposta e não tem dado certo, quanto o Gonçalo Ramos, que tem sido um pouquinho melhor, mas nada muito diferente do que o Colomoni também. E eu acho que é o que falta para esse PSG conseguir ser um pouco mais consistente. Eu gosto do time do Luiz Henrique. Uma nota aqui para quem não acompanha, ele foi com o Pátio, eu não conhecia esse zagueiro, não foi com o Beraldo. O resto do time praticamente foi o que a gente já conhece: Barcolá, Dembélé, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, Donnarumma. E ele foi com o Asensio no meio. E aí os movimentos não funcionaram muito bem. O Dembélé fez uma partidaça, jogou muito bem o Dembélé. Ele que teve também problemas com o Luiz Henrique, sobre questão de liderança, questão de comportamento. Mas o Dembélé, ele é um jogador muito montanha-russa, né? Porque quando ele joga bem, ele joga muito bem. Só que tem muito jogo que ele some. Parece um pouco o Leão, assim. O jogador desaparece, mas quando ele aparece, ele tem um impacto muito grande. Essa é a sensação que eu tenho. Do lado do Atlético de Madrid, gostei do Álvares e do Griezmann. Acho que é uma boa dupla de ataque. Ele repetiu aquele meio campo com Gallagher e Barrios, só que desta vez ele foi com o Depou, mas muito mais porque era uma Champions, ele sabia que ia ser um jogo um pouco mais de intensidade e o Depou ia dar um pouco mais dessa pegada para o jogo. Mas o Ravi Galan fez uma boa partida, ele foi com o Simeone, que é o ponta, como lateral no caso, então ele fez uma linha de três com Lenglet, Witzel e Molina. O Oblak também fez uma boa partida no caso. O Henry Correa mais uma vez entrando e bagunçando bastante. E o jogo era 1 a 1, né? O jogo era 1 a 1 e aí no último lance o PSG é completamente desorganizado e o Atlético de Madrid num contra-ataque consegue achar o gol. E para o Atlético de Madrid pode ser um ânimo muito grande, né? Porque a gente já vem falando de La Liga, de como o time tem jogado mal e não jogou bem contra o PSG, que fique claro isso, tá? O time não jogou muito bem, só que conseguiu a vitória. Então acho que esse é o ponto mais importante. O empate também já era um ponto importante, porque consegue um gol logo em sequência do gol do Zaire-Emery. Para mim, os dois gols foram falhas defensivas, no caso, tanto do Molina quanto do Zaire-Emery. E o gol no final ali do Angel Correa, realmente, essa competição não é para esse time. Essa é a sensação que eu tenho. Sim, o Atlético mais no estilo Simeone. Defende, 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 depois sai no contra-ataque e faz o gol. E tanto é que o segundo gol é um contra-ataque ali muito bem feito. O PSG estava voltando totalmente desorganizado. O último lance ali do jogo, todo mundo já estava dentro da área. E aí consegue a vitória no estilo Simeone mesmo, que a gente está acostumado a ver. O PSG é uma decepção para eles, porque o jogo foi todo deles. Amassaram o Atlético. Foram o jogo todo para cima. Mas precisa de um goleador. Não tem um goleador no elenco. O elenco é bom, meio de campo muito bom. Dois jovens ali portugueses, o João Neves e o Vitinha, uma dupla sensacional. Defensivamente é um time bom também, não é um time ruim. O Donnarumma, às vezes, um jogo ou outro, ele acaba dando umas falhas, mas
não é ruim goleiro, só que precisa de um goleador, não tem um goleador. E por isso que na França se fala muito em talvez um Gyökeres, um jogador assim. Um calibre, né? Sim, precisa de um jogador que tem essa calibragem de poder fazer gols. Uhum. O Asensio não é esse jogador. O Asensio jogou muitos anos no extremo, na ponta. É, exatamente. E esse foi realmente um espanco, né? Porque foi 71% de posse, 22 remates a 4, então completamente um domínio amplo e completo do PSG mesmo. E a sensação que eu tenho desse PSG é de que ele é mais time do que as outras temporadas. O Luiz Henrique conseguiu arrumar a casa, ele é um time mais organizado, tu vê que é um jogo mais organizado. Realmente é o que tu falou, falta um cara mais goleador ali, né? Sim, tanto é que muitos torcedores, muitos canais de mídia falam que nos últimos anos é o PSG que tem melhor técnico. É um PSG mais organizado, melhor treinado. A questão é que são os jogadores diferentes. Os outros anos tinha Mbappé, tinha Neymar, que eram os jogadores que entregavam muito gol e que deixavam seus companheiros na cara do gol. Já nessa temporada não tem esse jogador com a responsabilidade de poder fazer gols. O Dembélé ele escolhe jogos para jogar bem. Então falta isso para o PSG. Tem um treinador bom, tem um time organizado, o time joga bem, Uhum. mas precisa de alguém ali no ponta de lança para poder jogar a bola para dentro do gol e comemorar. E até acho que as apostas pro Colomoni e pro Gonçalo Ramos não eram ruins. A questão é que eles não estão dando muito certo, né? Porque eu acho que os dois eram. O Colomoni estava muito bem no Stuttgart da Alemanha, foi terceiro colocado. E o Gonçalo Ramos estava relativamente bem no Benfica também, então não eram apostas ruins. Pagou caro, mas não eram apostas ruins. A questão é que ou se dá mais tempo para esses jogadores desenvolverem, ou realmente é tentar achar alguém mais pronto para chegar e resolver, né? Para o PSG, eu acredito que não dá para apostar. Para o PSG, esse jogador que eles precisam de goleador, eles teriam que. Tem dinheiro para isso, tenta pegar alguém mais experiente. Porque já tem muitos anos que vem apostando, não vem dando certo, e já começa a vir reclamação da parte de cima da direção. É, porque esse PSG teve Ibra, Cavani e Mbappé, né? Na sequência, né? Então sempre teve bons noves, né? Boa. Vamos seguir aqui então para os 11 da jornada da SofaScore. Então o Gyökeres não tem nem como, né? O atacante, depois o Dudinho Zagreb, o Kulinovic, acho que ele fez 2 gols, inclusive. O Luiz Dias também, com o hat-trick. O Rafinha, a partidaça que fez, 2 gols e uma assistência. O time do PSG, do PSV também, o PSV tá bem, realmente jogando um futebol bem interessante. O Sudakov do Shakhtar, confesso que nem não acompanhei. O Kuhn do Celtic, inclusive fez um golaço, um bom jogador. Esse Celtic aí que virou em cima do Leipzig, né? Bem interessante esse 3x1 do Celtic em cima do Leipzig. O Kim do Bayern de Munique fez uma partida realmente segura, mas também não foi muito exigido, né? Então, ok. O Flamengo do PSV e o Jimmy City da Atalanta, no caso com a vitória da Atalanta, e o Mayan no Milan com certeza, né? Não fez grandíssimas defesas, fez aquela cabeçada, né? Cabeçada é a grande defesa dele. Do cabeçada do me fugiu agora. Do Bellingham? Não. Enfim, mas também, óbvio, destaque do Mayan também do lado do Liverpool. Acho que tá bem. Talvez tivesse algum outro aqui pra a gente contestar, falar um pouquinho, mas acho que tá relativamente bem. Para mim, o mais contestável aí mesmo é o Kim. Eu não foi muito. O Benfica Exigido, não né? tentou, não foi exigido. A nota é boa, porque sai de um jogo que não toma gol, consegue parar tentativas de ataque, mas não foi muito exigido. Daria para colocar outros zagueiros. É. É bem isso. Vamos então para a tabela. Então passaram 4 jogos, o Liverpool é o único 100%. No caso, então, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, 10 gols marcados, 1 gol sofrido.
O Sporting é segundo. Aqui, gente, vão ter várias tabelas que vocês vão olhar, inclusive na própria tabela da Champions, que podem mudar a ordem aqui por causa dos critérios de desempate, tá? Então depende do site, porque como a gente já explicou, a tabela da Champions ela não segue alguns critérios de desempates padrões, ela só vai computar no final da liga. Então quando acabar o processo de liga, ela vai computar alguns critérios de desempate. Então pode mudar um pouquinho a ordem, mas vocês vão ver que é sempre quem está com a mesma quantidade de pontos. Então aqui com 10 pontos tem Sport, Inter de Milão, Brest e Mônaco, que a grande surpresa aqui é o Brest e o Mônaco, com certeza, principalmente o Brest. O Mônaco obviamente ganhou do Barcelona, então se condicionou a estar aqui. A Inter de Milão é muito interessante ela estar aqui porque ela não tem entregado futebol para isso, e o Sporting é muito bom estar aqui porque tem entregado muito futebol para isso. Vamos ver como é que esse Sporting vai responder com a saída do Rubem Amorim. Depois a gente tem o Barcelona, no caso, chegando para esse bloco de cima, que não estava então com 9 pontos. O Borussia Dortmund também com 9 e o Aston Villa também com 9. Então são os 8. O Aston Villa saiu de segundo para oitavo, basicamente, ou para sexto, vamos dizer, dependendo do critério de desempate ali também. Mas acabou caindo bastante, deixou escapar um joguinho relativamente fácil, até de uma maneira um pouco bizonha, bizarra ali, com um pênalti dado por causa de uma mão dentro da área, porque achou que estava em fora de jogo e não estava. A Atalanta então chega a 8 pontos, interessante, olho nessa Atalanta, é um time bem perigoso, está jogando bem, tanto na Série A quanto na Champions. Foi campeão da Europa League, o trabalho do Gasperini é um ótimo trabalho, então cuidado com essa Atalanta. Cuidado para os grandes, né? Mas olho nessa Atalanta porque tem um futebol bem interessante e tem bastante consistência aqui também, né? Tá, não sei se tá falando, Fê, mas tá mutado. E é o time com a melhor defesa. A Atalanta e a Inter são os dois times que não tomaram gol ainda na Champions League. Boa. Depois temos o City com 7 pontos, Arsenal e Juventus também com 7 pontos, então fecham os 12 primeiros. Depois a gente tem aí a lista com 7 pontos, né? Lille, Bayer Leverkusen, Celtic e Dinamo Zagreb. E aí começam os problemas, né? Porque Celtic e Dinamo Zagreb já não, se calhar não eram para estar aqui. A gente já tinha, aqui na primeira fila, a gente já não deveria estar aqui, né? Não era suposto. O Sporting até aqui. Vamos deixar nessa lista, mas Brest e Mônaco não eram para estar nessa lista. Então, dos 8, 2 não eram para estar aqui, no caso. Aqui nessa segunda lista a gente já tem Celtic e Dinamo Zagreb. Não era pensado que depois de 4 jogos estariam com 7 pontos. E aí a gente tem com 6 pontos Bayern de Munique, Benfica, Real Madrid, Milan. Isso aqui é muito perigoso para esses times que são muito grandes e pode gerar uma crise muito grande. O Milan, eu acho que o Milan tá assim, né? E o Real Madrid tá para baixo, no caso. O Bayern de Munique, vou dizer que tá subindo, vai. E o Benfica acabou descendo depois de ter feito um bom jogo contra o Atlético de Madrid também. A gente tem o Clube Bruges com 6 pontos, que também não era suposto estar aqui. O Feyenoord com 6 pontos. O Atlético de Madrid com 6 pontos. O PSV com uma boa vitória, no caso com 5 pontos. E para fechar aqui começam os problemas. Aqui, a partir daqui que a gente está falando, gente, é eliminado mesmo, tá? Não estaria nem no play-in. PSG, começa o problema aí. Shakhtar, Stuttgart, Sparta Praga, Girona, Salzburg, Bolonha, Stuttgart, Leipzig, Young Boys, Estrela Vermelha e Slovan Bratislava. Quem que eu acho que deveria estar naqueles blocos todos aqueles times que a gente falou, Dinamo Zagreb, Celtic, aqueles times ali, PSG obviamente, Stuttgart tinha completamente condições de estar lá, o Bolonha também tinha condições de estar lá, o Leipzig tinha condições de estar lá. Então são times, no caso, que têm condições totais de estar lá. E ainda a gente tem alguns times muito próximos dali, né? Que é aquele bloco que a gente falou, Bayern de Munique, Benfica, Real Madrid, Milan. Então assim, são jogos bem perigosos, bem complicados. E agora que vocês vai ficar legal a brincadeira, porque a próxima jornada vai ter coisa interessante. Porque na próxima jornada comecem a observar alguns jogos. Vamos lá, Sparta Praga e Atlético de Madrid no dia 26, Slovan Bratislava e Milan. Então jogos que nem Atlético de Madrid nem Milan podem pensar em empatar, tem que ganhar para garantir esses 3 pontos, tem que garantir muito. Barcelona e Brest, vamos ver, acho que vai ser interessante, mas lá em Montjuic acho que não tem muita chance para o Brest não, mas o Brest com uma ótima campanha tem que aproveitar para quem está lá em cima brigando lá para conseguir ganhar essa posição do Brest logo para passar ele, que provavelmente ele vai perder. Leverkusen e Salzburg. Do jeito que o Leverkusen está oscilando, pode ser um jogo perigoso. Esses times do grupo Red Bull sempre costumam ser times chatos, apesar do Leipzig estar muito mal.
E aqui começam os problemas. Bayern e PSG. É um jogo valendo muita coisa, o PSG tá lá embaixo, não pode deixar escapar, o Bayern também tá lá embaixo, não tem muito ponto, então começa a ficar uma rodada bem interessante, a gente já tá falando da quinta jornada, no caso, são 8 jornadas, né? Então vai ter essa depois mais 2 jogos apenas, né? Então, não, mais 3, né? Sexta, sétima, oitava jornadas. Então assim, as coisas começam a se desenhar e podem começar a ficar um pouco complicadas. Depois, pode falar, Fê. O Bayern e PSG é um jogo bom para a gente assistir, porque PSG hoje está sendo desclassificado, e se o PSG ganha do Bayern, o PSG ultrapassa o Bayern na classificação. É, Então, vale é muita um coisa. jogo que vale muito aí para os dois times. A Inter contra o Leipzig, a Inter tem que conseguir ganhar desse Leipzig em casa, até porque o Leipzig não tem ponto ainda, então a Inter tem que conseguir enterrar o Leipzig de vez. Depois a gente tem Manchester City e Feyenoord, então o Manchester City em casa eu acredito que vai ganhar. Aí começam os jogos perigosos, os jogos outros bons e perigosos, Sporting e Arsenal. Jogo bem difícil para o Arsenal, o Sporting joga em Alvalade. Vamos ver como é que vai ser esse pós Rubem Amorim. Isso aqui é pós data FIFA também, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer. Vamos ver se vai ter lesão no meio do caminho. Algumas coisas podem acontecer. Mas pode ser um jogo bem chato, porque o Sport acabou de fazer um 4-1 em cima do City no Alvalade. Então, pode ser um jogo complicado para esse Arsenal. E o Arsenal foi mal aqui no Dragão nas oitavas da Champions contra o Porto, né? Sofreu bastante. Não jogou bem lá no próprio Emirates também, né? Não fez um bom jogo, conseguiu passar nos pênaltis. Então, assim, o Arsenal tem essas dificuldades até com equipes portuguesas. Depois a gente tem Young Boys e Atalanta, acho que vai dar Atalanta aqui, não tem nem muito por onde. Estrela Vermelha e Stuttgart, um jogo até para relativamente um empate. Strungas e Girona, outro jogo para o empate, no caso. Mônaco e Benfica, que também é um jogo bem interessante, porque o Mônaco também está bem posicionado na tabela, o Benfica também precisa pontuar, e o Mônaco está sendo o time que ganhou do Barcelona, que é o melhor time hoje da Europa a nível de bola, do que está entregando é o Mônaco, é o Barcelona, e o Mônaco ganhou em casa deste Barcelona. Então, muita atenção para o Benfica. E aqui Bruno Lage não pode pensar em não querer atacar. Ele tem que conseguir atacar, porque ele tem que conseguir sair com um ponto, pelo menos com um ponto desse Mônaco, senão vai começar a complicar bastante para ele. Depois a gente tem Aston Villa e Juventus, um jogo bem interessante e bem ruim para a Juventus, que empatou com o Lille e não está tão bem também na tabela. Precisa tomar cuidado essa Juventus do Thiago Motta, principalmente o próprio Thiago Motta, para não começar a vir pressão de graça, não começar a tomar as coisas não começarem a ficar estranhas lá do lado de Turim. Então precisa tomar um certo cuidado, mas o Aston Villa deixou escapar, porque esse jogo que ele perdeu não era nem para empatar, que sabe perder, né? Bolonha e Lille, acho que vai ser um jogo relativamente interessante. O Lille que ganhou do Real Madrid, esse Bolonha que tem conseguido até fazer bons jogos, claro, mais difícil do que estava acontecendo ano passado, mas a gente já falou um pouquinho lá na Série A, tudo que desfigurou esse time de uma temporada para outra. Celtic e o Clube Bruges é um jogo bem interessante, que o Clube Bruges tem feito bons jogos e o Celtic também tem conseguido fazer até bons jogos, às vezes nem sempre conseguindo placar. Dinamo de Zagreb e Dortmund, um jogo facinho para o Dortmund se complicar, aqueles jogos que o Dortmund adora se complicar, porque o jogo quanto tá fácil é onde o Dortmund se complica. Eu acho que a parte boa é jogar fora. O Dortmund, nesses jogos mais fáceis, quando joga em casa parece que é pior. Quando joga fora é um pouco mais complicado. E para mim o ponto está aqui: Liverpool e Real Madrid. Porque o Liverpool é o líder. Se ele ganhar do Real Madrid, o Real Madrid fica com 6 pontos. A pressão vai estourar em cima do, do Real Madrid. E a gente está falando de ir até Anfield e conseguir ganhar. É o Real Madrid na Champions? É o Real Madrid na Champions, gente. A gente sabe disso e tem totais condições de ganhar. Mas esse Liverpool praticamente não perdeu. É um time super estável, super seguro. Então, assim, é um jogo que vale milhares aqui de pontos, porque isso aqui vale muita coisa. O Real Madrid ficar com 3 pontos pode ser bem perigoso. Ah, mas J e Fê, pro Liverpool, se ele perder, tá tudo certo ainda, ele é líder. Sim, ok, tá tudo certo ainda, ele é líder. Pro Liverpool, sim, mas vocês acham que o Liverpool vai querer poder matar o Real Madrid, tirar o Real Madrid da Champions? Ou pelo menos colocar o Real Madrid numa posição que pode tirar o Real Madrid da Champions? É a melhor oportunidade que eles têm para conseguir tirar um bicho-papão de mata-mata, não é? E o Real Madrid é sempre a pedra no sapato do Liverpool.
sempre desclassifica o Liverpool. Então, se De, puder tirar logo agora, vide a última final, né? Vide a última final da Champions, né? Então, se puder já matar agora o Real Madrid, eles vão tentar. então provavelmente o Liverpool vai aqui para ganhar mesmo, porque é uma oportunidade muito grande de conseguir jogar uma crise que já está instaurada, mas aumentar uma crise dentro do Real Madrid até para o Ancelotti e colocar o Real Madrid nas cordas para se classificar, né? Nem para a gente estar falando de play-in. É para se classificar, porque dependendo de como for a combinação aqui e alguém lá de baixo começar a pontuar, pode ficar bem estranho para esse Liverpool e Real Madrid. E para fechar a rodada, então, tem um PSV e Shakhtar aqui também. Então, assim, bastante coisa interessante. Alguns jogos bem chaves ali, a gente já passou por alguns. Esse Liverpool e Real Madrid, a gente já falou deles também. Esse Sporting Arsenal também é um jogo bem chave. Esse Mônaco e Benfica é um jogo bem chave pra gente ficar olhando, porque são jogos quase que diretos, em confrontos diretos ali do que a gente viu também, né? Esse Bayern e PSG é um jogo bem chave também. Então é importante a gente acompanhar isso, esses jogos também, que é bom a gente ficar de olho, tá? Fê, mais alguma coisa de Champions para hoje? É tudo. Vamos acompanhar os próximos jogos. Tem jogos aí que vai decidir muita coisa. Então, gente, vídeo só depois a jornada, então, a gente passou aqui as datas, só depois da data FIFA, tá? Então a gente tem data FIFA ainda no meio agora, então lá pro final de novembro aqui pra Champions League a gente volta a conversar, mas claro, a gente tá sempre fazendo vídeo aqui pra vocês das jornadas das ligas também, então fiquem atentos. E não esqueçam, né? Deixa o like no vídeo, sigam o canal, ativem o sininho também para receber as notificações e deixe comentários que bora bater papo sobre futebol, tá? Essa foi então a jornada 4 da Champions League e a gente já deixou aqui também a próxima jornada, a jornada 5, tá? Um abraço a todos, pessoal, até a próxima.